Estamos iniciando aqui o nosso Café Jamac. Essa atividade que nós realizamos aqui uma vez por mês é iniciativa do Jamac, o Jardim Miriam Arte Clube, do programa tutorial de educação da USP, né? Ou seja, é um projeto de formação e nós estamos tendo a colaboração e a participação desse programa ligado à história, né? Ligado à história e à filosofia, e também do Consulta Popular, do coletivo da organização Consulta Popular, do qual nós fazemos parte aqui na região. E de todos aqueles que aqui colaboram, participam para que esse projeto, para que essa iniciativa tenha sucesso. E hoje nós temos a presença do professor Marcos Napolitano, né? Ele vai falar sobre música popular brasileira. Ele tem todo um trabalho voltado para essa área e vai, de uma certa maneira, possibilitar que a gente possa entender um pouquinho mais, não é? Diante de um cenário musical meio estranho, não é? Um pouco a leitura que eu faço, onde, principalmente aqui na periferia, reina um tipo de música que a juventude abraçou, e, por outro lado, nós temos toda a contribuição da música popular brasileira que está aí e deve ser assumida por nós, deve ser assumida pela juventude, e debater, conhecer a música popular brasileira e todas as suas possibilidades é sempre muito interessante e bem-vindo para quem muitas vezes tem uma vida sofrida e também para ampliar os horizontes culturais. Então, acho que é um pouco essas possibilidades que estão aí, que se apresentam para a gente com a presença do professor Marco Napolitano. Bom, boa noite, né? Boa noite, boa tarde, boa noite, né? Prazer de estar aqui. Prazer de estar no Jamac, porque eu só conhecia pela televisão, então, enfim, e prazer estar aqui, assim, poder contribuir com esse fantástico projeto, assim, espero contribuir, né? Enfim, na verdade, quando a Ana Dias, a aluna da História, me convidou, enfim, falou da possibilidade de conversar aqui com vocês, fiquei pensando, bom, qual seria a minha contribuição aí como historiador, né? Poderia dar no Jardim Miriam Arte Clube. Aí eu fiquei pensando, falei, bom, tenho duas praias que eu atuo, quer dizer, eu sou especialista em história política do regime militar e história cultural do regime militar, quer dizer, minha praia é, portanto, pesquisar o período do regime militar, né? Já me dedico a esse tema desde 1991, pelo menos, como pesquisador, né? Assim, mestrado, doutorado, enfim. Tudo. Então, eu fiquei pensando e falei, bom, acho que um tema interessante, um tema que pode dar uma boa conversa, até porque ele sempre se abre a confusões conceituais, né? E envolve também gosto, então sempre é um negócio interessante de discutir, né? É o conceito mesmo de música popular brasileira, MPB, né? E aí eu começo citando um famoso historiador, né, da música popular, muito polêmico, enfim, José Ramos Tinhorão, talvez você já tenham tido contato com os trabalhos dele. Ele era um ferrenho crítico dessa ideia de MPB nos anos 60. Aliás, a ideia de MPB, bom que se diga desde de início, né, é uma ideia que surge nos anos 60, né, mais especificamente em 1965, quando começa a circular na imprensa a ideia de uma moderna música popular brasileira. Naquela época tinha mais um M na sigla, MMPB, né? Com o tempo caiu esse primeiro M e virou MPB. E o Tinhorão, ele dizia, bom, primeiro que essa sigla ela é enganosa, ele meio ironicamente dizia assim, porque ela não é nem popular, nem brasileira. Ela é uma imitação de uma música estrangeira, ela é uma música de classe, portanto ela não é popular, uma música da classe média intelectualizada, como se dizia, né? Classe média, enfim, universitária, sei lá. Ela é uma música que imita padrões estrangeiros à medida que ela é filha da Bossa Nova, né? Lembrem, Bossa Nova, um movimento que se iniciou em 1959 no Rio de Janeiro e que tinha toda uma releitura do jazz misturada com o samba, daí
horror do Tinhorão, que era um crítico muito nacionalista, né? E dizia o seguinte, bom, e é uma música de mercado. Portanto, MPB, essa sigla que é tão imponente, na verdade, ela é uma música nada popular e nada brasileira. Enfim, nos seus livros, sobretudo os seus livros dos anos 60, ele desenvolvia toda uma argumentação bastante irônica, né? Dizia, bom, Tom Jobim, Tom Jobim, esse nem nome de brasileiro tem, ele falava assim, né? Enfim, então, começo com um pouco com essa imagem, que acho que é uma imagem importante, construída nos anos 60 sobre a MPB, por um importante historiador, quer dizer, eu sigo uma outra linha em relação ao Tinhorão, mas é importante lembrar do seu legado como historiador e crítico, né? Um pouco para a gente, exatamente a partir daí, rediscutir a história da MPB, enfim, efetivamente verificar o quanto ela é popular, é brasileira, e o que significa ser popular e brasileiro nos anos 60. Né? E por que, de repente, a classe média, ou mesmo a burguesia, podemos dizer assim, se interessou por música popular? Acho que esse é um ponto também importante. Né? O que significava isso nos anos 60? E por que a MPB exatamente surgiu num contexto quase que imediatamente após o golpe militar de 64? Né? E aí também um pouco que eu queria conversar com vocês é examinar um pouco mais de perto, que é uma coisa, enfim, que eu venho me dedicando há algum tempo, pensar essa aparente, se não real, contradição de uma música que se quer engajada, sendo ao mesmo tempo campeã no mercado fonográfico. Né? Então, em que nível, né, a gente pode discutir essa contradição, se isso é uma contradição ou não, né? Se a contradição faz parte da experiência artística, vamos um pouco por aí. Né? E outra coisa que eu queria também conversar, mais sugerir algumas questões para a gente debater, é a relação da MPB, ou seja, essa música que tem essa sigla imponente, que, enfim, como eu brinco sempre, né, ninguém sabe definir, mas todo mundo sabe o que é, né? Em relação às outras músicas populares, né? Aos outros que a gente chama um pouco mais, aí, de maneira um pouco mais pernóstica, de outros sistemas de canção que existem no país. Né? Porque nem todos os sistemas de música popular ou de canção, ou seja, nem todo conjunto de obras que circulam, pode ser classificada como MPB. Mas, ao mesmo tempo, a MPB foi, durante muito tempo, hegemônica em relação a esse amplo conjunto de canções que circulam, de músicas populares, aí eu vou usar um plural, que circulam no Brasil. Então, um pouco por aí que eu queria conversar, sempre partindo dessa imagem inicial que o José Ramos Tinhorão nos legou, que é uma música que, em princípio, seria uma impostura conceitual, à medida que não é nem popular, nem brasileira. Né? Bom, então, um pouquinho de história, bem, né? O que, quando, como e onde. Né? Essa ideia de MPB, moderna, música popular brasileira, MPB, na verdade, começou a se articular a partir de 1965, aproximadamente. Né? E coincidiu com os chamados festivais da canção, que foram eventos que, para uma certa geração, foram épicos, foram eventos muito importantes, foram eventos midiáticos, né? Ou seja, que foram eventos desde sempre articulados pela mídia, mas que ganharam, na história do Brasil, uma espécie de aura mítica, uma aura politizada, até porque vivíamos num período que o autoritarismo era uma regra política no país. Né? Ainda não na sua fase mais violenta, mais censória, né, por exemplo assim, mais repressora, mas, de qualquer forma, um autoritarismo. E, em 1965, a TV Excelsior, de São Paulo, uma TV que não existe mais, mas foi um projeto cultural bastante ousado, no tempo que a burguesia era iluminista, né? Era um projeto de um banqueiro, né? Walter Salles, né? Um projeto estético bastante ousado, talvez, né? Enfim, não sei se alguém lembra, né? Enfim, mas a TV Excelsior foi um projeto que durou pouco tempo, teve problemas exatamente com o regime militar, foi fechada por conta disso, além de questões econômicas, e exatamente o primeiro festival de música popular nasceu na TV Excelsior, e foi logo depois encampado pela TV Record.